Nós vamos hoje à nossa página 43, aonde temos uma passagem que muita gente, às vezes é aquilo, nós aqui examinamos algumas passagens porque elas são usadas pelos ímpios. Tem um louco aí que chegou ao ponto de usar um texto bíblico para dizer que João era homossexual, para dizer que Jonathan, é filho de Saul, era homossexual. Usar a passagem bíblica para dizer que o rei Davi era um homossexual. Eu sei que para nós isso soa como absurdo, mas de repente você vai se deparar com alguma situação em que alguém vai abordar, já ouviu desses loucos alguma coisa e vai querer falar contigo sobre isso. Então você vai ter que explicar para essas pessoas, não que você seja obrigado, mas é aquilo. O sábio acaba ganhando almas, né, irmão? Então por isso que nós tratamos aqui certos assuntos, não que fosse necessário para nós como igreja, mas porque você vai precisar, às vezes, por misericórdia de Deus, dar uma resposta a alguém lá fora. Imagina dizer que o rei Davi era um homossexual. Mas o camarada vai abrir a Bíblia e vai te dizer, tá vendo? Então ele era. Você, com o estudo, vai ver, não, mas isso aqui não tem nada a ver, meu amigo, você é louco. Você vai dizer, mas com o estudo, porque muitos estão aceitando essas ideias loucas pelo fato de não terem como combater. E não adianta você querer combater simplesmente com, não, eu não aceito, não é assim. Não é assim que nós combatemos as coisas. Nós combatemos a mentira com a verdade. Só existe essa maneira. Se você quer exterminar a mentira, é trazer à luz a verdade. Só assim que se extermina a mentira. Então, esse texto aqui, por exemplo, que diz assim na página 43, item 10, teria Deus impedido a Faraó de crer? Porque a Bíblia diz que Deus iria endurecer o coração de Faraó. Ora, se Deus vai endurecer o coração de alguém, aí houve uma interpretação louca que Deus impediria, Deus ia impedir Faraó de crer. Mas nós sabemos que Deus chama todos os povos, tribos, línguas ao seu arrependimento. A Bíblia diz, eu tenho pensamentos, de vida e não de morte. Eu não quero antes que o pecador, o iníquo, se converta e viva. Enfim, são expressões do próprio Deus, lançadas através dos seus profetas. O apóstolo Pedro diz que Deus não é tardio, mas é longânimo, esperando que todos venham ao pleno arrependimento. Um Deus que chega ao ponto, dito pelo seu próprio Filho que veio no seu nome, de enviar o seu Filho por amor à humanidade para sofrer tudo aquilo que sofreu. Esse Deus está querendo impedir alguém de crer? Ou ele antes está querendo que todos creiam? Como o Senhor Jesus veio e disse, Deus, o meu Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, eu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, diante dessa mensagem universal chamada João 3,16, nós já poderíamos imaginar que o conceito de Deus impedir alguém que conheça a verdade e a luz é um conceito que nós já poderíamos descartar. Não combina. Então, se eu me deparo com um texto como este, eu tenho que dobrar os joelhos, eu tenho que cansar as vistas em cima dos livros, eu tenho que ir para o meu cantinho com Deus e pedir que Ele me ensine a sua palavra. Porque o problema das pessoas é que estão querendo pegar os textos bíblicos e traduzir.
Estão querendo pegar os textos bíblicos e interpretar. A Bíblia nós não a traduzimos e a Bíblia nós não a interpretamos. A Bíblia é um livro vivo. Ela é a boca de Deus e ela diz o que ela quer dizer. Eu não interpreto a boca de Deus. Eu não interpreto a palavra de Deus. Ela é uma revelação que vem do mundo espiritual e se traduz dentro do meu espírito. Eu digo, entendi. Aí eu começo a exercer a minha fé naquilo que me foi trazido pela revelação do Espírito Santo. Então, só que as pessoas, o orgulho, né? Irmão, eu sou teólogo. Então, eu entendo dessa maneira para o inferno, a maneira que todos os homens entendem. Para o inferno, não interessa para ninguém. O que interessa é aquilo que o Espírito Santo revela e testifica. Isso é o que interessa. O que eu interpreto, o que você interpreta, isso não interessa para ninguém, meu irmão. Nós conversamos sobre a Bíblia, nós lemos a Bíblia, mas é o Espírito Santo que dá aquele toque. É isso. Ou então ele diz, não é isso. E quando ele diz não é isso, nós temos que trilhar até que ele diga, é isso, você chegou lá. Só que tem gente que está pensando que, não, eu já li Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, Apocalipse, eu já li a Bíblia toda. Tá. Aí vai aparecer alguém que vai dizer assim, entendes tu que lês? Houve um homem que teve humildade, estava ali, sábio, com um pergaminho na mão e disse assim, não estou entendendo. Não há quem me explique. Esse profeta que está falando dele mesmo ou de outro alguém? Aí Filipe diz assim, não, ele não está falando dele mesmo não. Isaías está falando de um que acabou de se cumprir isso lá de onde eu estou vindo, lá de Jerusalém. E começa a explicar a coisa para o homem diz, então eu quero ser batizado. Aí Filipe vai, ele manda parar a carruagem, desce as águas, Filipe batiza o homem. Quando Filipe batiza o homem, como está naquele fogo feliz da vida, que ele olha, cadê Filipe? Só foi ser visto depois lá em Azoto, não sei quantos quilômetros depois. Imagina que experiência não teve aquele eunuco, mordomo da rainha de Candace, né? Um etíope. Ou seja, de muitas maneiras o evangelho foi aos 4 cantos rapidamente. Bom, vamos voltar então, lá em Êxodo, no capítulo 7, no verso 3, diz, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Veja, aqui como está dizendo, né, a interpretação que se tem, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Irmão, endurecer o coração de Faraó não significa impedir que ele creia. O seu coração, ou os seus sentimentos, a sua alma, a sua decisão, o seu livre-arbítrio, ele se manifesta diante de situações. São as situações que te fazem agir de uma ou de outra maneira. Então, Deus é o princípio de tudo. Deus manifesta uma coisa qualquer, vamos dizer, Deus desceu no Monte Sinai, o monte fumegou, houve trovões, raios, terremoto, o povo, diante disso, temeu. Mas quando Moisés está lá no monte e não tem fogo, não tem terremoto, não tem trovão, o povo caiu na pior orgia. Então, mediante o que se apresenta diante de nós, nós temos um e outro comportamento. O que é um homem de fé? Um homem de fé é aquele homem
que, independente das circunstâncias e situações que se lhe apresentem aos ouvidos ou aos olhos, ele permanece com o mesmo caráter e princípio daquilo que ele já sabe ser verdade e verdadeiro. Isso é um homem de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão vendo Deus? Não. Mas um dia eu já vi na terra de Israel. Tá, se vocês não adorarem o meu Deus, vocês vão cair dentro dessa fornalha. Ó, o Deus que nós servimos, que Deus? Não estou vendo ele aqui em Babilônia não. Cadê o teu Deus? Não importa, eu já vi ele em Israel. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão, da fornalha e do que mais. E se ele não nos livrar, nem assim adoraremos a tua estátua. Vamos para a fornalha. Ou seja, o que é um homem de fé? Há uma situação diante dele que não está parecendo ser uma situação de bênção, é uma situação de morte, de agonia. Imagina cair dentro de uma fornalha. É uma situação horrível, mas ele permanece firme. Ou seja, o cenário que o rodeou não conseguiu penetrar o seu ser. Não conseguiu abalar a sua estrutura espiritual. Não conseguiu minar o seu conhecimento das coisas de Deus. É assim que é um homem de fé. Cadeia, besteira. Prisão, besteira. Vale da sombra da morte, besteira. Cova de leão, besteira. Arena, besteira. Fornalha, besteira. Martírio, besteira. Quer seja pela vida, quer seja pela morte, Cristo tem que ser glorificado. Isto é uma pessoa de fé. Então, o que temos aqui? O texto que eu li. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Como que Deus endureceu o coração de Faraó? Não foi com o seu poder, dizendo, este coração está impedido de crer em mim. Não. Mas foram as situações que foram trazidas por Deus que geraram o comportamento de Faraó. Se nós estivermos aqui num culto e todo mundo vê um anjo aqui de 15 metros de altura, todo armado, isso não vai gerar em você um impacto? Agora, se você não vê nada, você sente Deus, mas esse não gera um impacto tanto quanto se você tivesse, além de sentir certas coisas, ter visto alguma coisa. Não é assim que funciona, irmão? Então nós vamos lá para o resumo da nossa história, né? Êxodo 7,3 tal. Considerando o contexto geral das Escrituras, já nos seria custoso crer que Deus, desejoso de salvar, impediria algum homem de reconhecer sua soberania e vontade. Né? Aí nós temos lá algumas passagens, como de Ezequiel 18 e 33 também, que mostram a vontade de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos esclarece que quando alguém reluta contra os propósitos de Deus e amor de Deus, o Senhor lhes permite a operação do erro. Permitir, como diz lá a Escritura, não é necessariamente impor. Mas Deus, quando o homem o rejeita, Deus permite que esse homem trilhe os seus próprios caminhos. E o que é um caminho de um homem sem o reconhecimento de Deus? É um caminho de engano, é um caminho de mentira, é um caminho de ilusão, é um caminho do diabo, é um caminho de morte. Este é o caminho de alguém que rejeita a Deus. Então, é isso que a Escritura está dizendo lá em 2 Tessalonicenses. Então, o que acontece? Vamos resumir agora aqui a nossa situação. Quando Deus diz, Moisés, vai lá e manifesta as minhas pragas. Quando a praga está ativa, Faraó vê aquela situação, o que ele diz? Pode sair com teu povo. Tchau. Não quero mais esse teu povo aqui. Vai embora, Moisés. Carrega todo mundo daqui. Tira todo mundo daqui. Mas primeiro, ora ao teu Deus para que essa praga cesse. Aí Moisés vai e ora. Aí a praga cessou. Parou a praga. Deus operou o cessar da praga. O que Faraó faz? Não tem mais praga. Ele não imaginou que fosse vir outra. Não tem mais praga. Não, Moisés, não vai sair não. Exército, não deixa ninguém sair não.
Aí Deus vai assim, Moisés, vai lá e manifesta outra praga. Joga piolho na cabeça dessa turma toda aí. Aí Moisés vem com a praga dos piolhos. Ninguém aguenta mais. Já pensou as crianças desesperadas e os pais não têm solução? Piolho para tudo que é canto. Chama aí Moisés. Moisés, sai com esse teu povo aqui. Mas Moisés, primeiro, ora ao teu Deus para que essa praga cesse. Aí Moisés orou. A praga cessou. Deus fez a praga cessar. Quando a praga está lá, Deus trouxe a praga, Faraó está com um comportamento. Deus retira a praga, Faraó está com outro comportamento. E essa brincadeirinha foi durante 9 vezes, né? 9 vezes. Piada, está brincando com Deus. Deus está impedindo o Faraó de crer? Não, é ele que está vendo a coisa apertar para o lado dele. É praga, é rã. Imagina, tu acordar com um monte de rã em cima da tua cama. Praga de piolho, de rã, as trevas, os gafanhotos devorando tudo. Granito caindo no deserto. Quer um sinal maior que esse de que há um Deus? Granito. Moisés falou, vai vir a chuva aí, uma saraiva. O Faraó falou assim, tu tá maluco, Moisés? Granito no deserto? Não veio granito? E tem mais, foi violento. Quem ficou no meio da rua morreu de tanta pancada de pedra de gelo que caiu do céu. Morreu gente naqueles granitos que caíram no deserto. O Faraó vê o caos, Moisés, tira esse povo daqui. Cessou o caos? Não, ninguém vai sair. Vem o caos, tira o povo. Cessou o caos? Ninguém sai. Deus está endurecendo o coração de alguém? Deus faz o homem reconhecer o seu poder. Aí o homem diz assim, pronto, tá bom. Eu já vi o poder de Deus. Tá, Moisés, tira o teu povo. Aí Deus abençoa o homem cessando a praga, para que a sua nação não fosse destruída, para que o seu povo não fosse destruído. Aí ele diz, não, já que está tudo bem, não vou deixar ninguém sair não. Quando Deus diz assim, eu endurecerei o coração do Faraó, é porque Deus é o princípio de toda a ação, de tudo que está acontecendo ali. Então, quando a praga está ativa, trazida por Deus, Faraó tem um comportamento. Quando Deus cessa a praga, Faraó passa a ter outro comportamento. O comportamento de Faraó se condicionou mediante as operações de Deus. Daí dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Pelas suas ações, ou melhor, pelas suas operações, pelas operações de Deus, o coração de Faraó foi endurecido. Porque, por exemplo, se Deus dissesse assim, não, eu só vou cessar essa praga depois que o meu povo sair, o povo teria saído. Mas Deus cessa a praga, aí ele diz que o povo não vai sair. Então, Deus não impediu Faraó de crer. O que aconteceu com Faraó já não aconteceu com muitos de nós e não acontece constantemente com tantas pessoas? Sim ou não? Quantas vezes você caiu no pranto? Ah, Deus me livra, a situação está terrível, eu preciso, Deus me livra, me livra. Aí tá, daqui a pouco está tudo bem, cadê Deus? Você nem lembra mais que existe um Deus. Assim não é o ímpio? O ímpio não está vivendo da mesma maneira? Na hora do desespero, vem para dentro da igreja, pede oração, passou aquilo. Ô irmão, nunca mais voltou na igreja. Não, graças a Deus, meus problemas já foram resolvidos. Ah, então o que Deus tinha que fazer para essa pessoa continuar na igreja? Deixar ela sofrer debaixo do chicote até a morte, pelo menos ela vai ficar dentro da igreja? Não é assim que Deus opera. Deus é um Deus que dá o refrigério. Ele não ia sustentar uma praga lá no Egito, que ninguém está nem conseguindo sair de casa, nem achar um copo d'água dentro de casa, as pessoas estão em desespero, Deus ia sustentar a praga, até que todos aqueles milhares de pessoas saíssem de lá. Não é assim que Deus faz. Como muita gente que você já viu dentro da igreja na hora do sufoco, né? Eu então, irmão, nesses 30 anos, como eu já vi gente, até adolescentes, jovens, idosos, na hora do sufoco,
corre para dentro da igreja. Aqui mesmo tem uns vizinhos aqui que o diabo invadiu a casa deles, que eles ficaram desesperados. Aí chamaram pai de santo, mãe de santo, feiticeiro, bruxo, guru, padre. Chamaram tudo que foi jeito, e o moleque na cama lá morrendo. Aí alguém disse assim, vai lá chamar o Tupirani. Poxa, Tupirani? É. A pessoa falou assim, eu estava à morte. Eles foram na minha casa orar, eu estou viva. Chama ele. Não vou chamar o Tupirani não. Aí passou um dia, 2 dias, nada. A pessoa falou, tu chama o Tupirani, hein? Senão teu filho vai morrer, hein? Mas será que ele vem? A pessoa fala mal de mim. Me odeia. Quer ver a minha caveira. Será que ele vai entrar na minha casa para livrar o meu filho? Pode ser que eu não entre, mas se Jesus quiser entrar, eu vou com ele. E eu fui. E naquele dia, quando eu cheguei, eu falei, incrível, quanto tempo esse moleque está sentado aí na cama? Deitado na cama? Já tem 7 dias que ele não levanta daí. O que ele come? Não come nada. Eu falei, vai morrer. Quando olhamos dentro da sala da mulher, tinha um demônio que batia com a cabeça no teto, uma capa que saía pela porta da casa que não tinha mais tamanho. Era um demônio príncipe, era um principado. O menino entrou na casa de uma dona, que é bruxa, aqui do bairro, e a dona estava preparando um bolo, que era para oferecer aos demônios, e cortou um pedaço e deu para ele. O demônio veio atrás do bolo dele, ia matar ele. Resultado, naquele dia, depois de 1 semana sem poder se levantar, de tarde nós fomos na casa do cidadão, à noite ele estava sentadinho aqui nessas cadeiras. Nunca mais teve problema, eu nunca mais o vi, a não ser quando eu encontro por ele pela rua. Então tá, o que Deus devia fazer para esse camarada continuar dentro da igreja? Deixar o demônio socando a cabeça dele? Não é assim que Deus opera, Deus libertou, espera que a pessoa reconheça. Foi o que Deus fez com Faraó. Deus mostrou o seu poder, mostrou a sua vontade, queria aquele povo liberto, mas Faraó é o cara, né? Eu não duvido nada que ele não fosse um maçom, porque a maçonaria tem grande influência e vem lá do Egito. E os maçons são bem arrogantes, né, irmão? Tem aliança para tudo que é lado. Eu estou quase apostando que Faraó era um maçom. Mas resultado, Deus abençoou a nação do Egito. E Deus não tinha objetivo de destruir ninguém do Egito. Quando Deus traz o povo de Israel para a sua terra, Deus fala assim para Israel, olha, não tratareis os estrangeiros como escravos. Não é isso que eu quero. E tem mais, ao egípcio, tu vai tratar assim, 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 porque você também foi escravo na terra dele. Deus dá uma palavra especial com relação à nação egípcia. Então Deus não tem projeto para destruir o Egito. Então ele cessa as pragas. Agora, não foi o bastante as 9 pragas para que toda a nação egípcia reconhecesse? Foi o bastante. Sabe por quê? Porque quando os filhos de Israel foram sair na 10ª praga do anjo da morte, pelo menos o povo deu tudo que eles queriam. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, roupas. A Bíblia diz que eles despojaram o Egito, saíram com várias riquezas. O povo finalmente reconheceu. Mas e Faraó? Depois que cessou o luto da 10ª praga dos primogênitos, o que Faraó faz? Cadê? Por que nós deixamos de sair a nossa mão de obra? Já não tinha mais nada a ver com Deus. Se é que se acreditava que Deus endureceu o coração de Faraó até o povo sair, e agora? Por que ele vai atrás do povo? Para ficar claro que não tinha nada a ver com Deus endurecer o coração dele, era ele que era um homem obstinado. Amém, meu irmão? Então, nunca, o nosso Deus jamais predestina alguém à destruição. Se eu tiver que acreditar numa predestinação, é que Deus predestinou todos a conhecerem a sua glória. Isso eu posso acreditar. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, nós sabemos que todos nós temos que ter o livre-arbítrio.
Bom, eu vou seguir ainda. Temos um outro item. Um item que pode parecer assim meio bobinho, né? Mas a falta desse entendimento de uma simples palavra já gerou tanto problema, meu irmão, mas tanto problema nas interpretações bíblicas e em profecias, né? Por exemplo, aqui diz morte, que significa separação. Mas durante toda a nossa existência, nós acreditamos que a palavra morte significava deixar de existir. Não era assim que nós acreditamos? Fulano morreu, então fulano sumiu, acabou, já era, esse não existe mais. Não é. A palavra morte significa separação. Deus disse para Adão: Adão, não toque nesta árvore, porque no dia que tu tocar desse fruto comer, certamente tu morrerás. Bom, se nós considerarmos o que entendíamos antigamente, nós não vamos ver Adão morrer. Ao contrário, Adão vai ter filhos, Adão vai viver quase 1000 anos, 930 anos. E cadê a morte que Deus disse que Adão teria? Ele teve uma morte, sim. Ele teve uma separação. Quando ele ouviu o som de Deus, o que ele fez? Foi se esconder. Porque agora ele não tem comunhão, ele tem uma separação, ele está separado de Deus. E quem está separado de Deus tem medo de Deus. O impacto de Deus na vida de quem... Se nós servos já trememos diante desse Deus, imagina um ímpio sentindo o impacto da presença de Deus, sem discernir nada, sem saber, sem ter perdido a graça. Porque é a graça de Deus que nos sustenta na própria presença de Deus. Senão nós desejaríamos fugir da presença de Deus, como aconteceu com nosso amigo lá, o Adão. Então nós temos aqui, irmão, algumas passagens bíblicas, como por exemplo essa aí de Gênesis, né? Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós vimos acontecer foi que Adão perdeu a comunhão, e essa perda de comunhão nós chamamos de separação. Lá em Isaías 59, né, diz que os nossos pecados nos causam separação. Eu vou dizer ainda, os nossos pecados nos causam a morte. Não é isso que nos causa os nossos pecados? Quando pecamos, não estamos no caminho da morte? Não temos que nos arrepender para que tenhamos os pecados apagados no sangue de Jesus, para podermos receber a vida que Deus tem para nós? Então, o nosso pecado é morte. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, né? Efésios capítulo 2. Efésios no capítulo 2, no verso 1 e no verso 6, diz: e nos quais andastes outrora segundo o curso... Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, a Bíblia está dizendo que nós, antes de conhecermos Cristo, estávamos mortos. Foi o conhecimento de Cristo que nos trouxe a vida. Aí eu vou te perguntar, antes de você conhecer Jesus, você estava morto? Estava separado dessa comunhão com Deus. E isso te geraria sim uma morte. Não uma morte que você deixaria de existir, mas uma morte de condenação eterna. Ou seja, antes de você conhecer Jesus Cristo, você estava vivo.
Tanto você estava vivo que foi possível alguém te pregar o Evangelho. Você entendeu. O Espírito Santo foi lá e te convenceu, trabalhou contigo, porque você estava vivo. Então a palavra morte, no contexto bíblico, não significa alguém apagado, extinto, que deixou de existir. Significa alguém que está sem comunhão com Deus. Quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e via o rosto dele como o rosto de um anjo. Aí ele diz, eis que vejo os céus abertos, tal. Aí a Bíblia diz, depois que ele declarou essas coisas, ele adormeceu. Não diz que ele morreu. Porque se dissesse, ele morreu, seria um erro grotesco. Ele morreu? Então ele perdeu a comunhão com Deus? Servo de Deus, no contexto bíblico, ele não morre. Ele adormece. É essa expressão que a Bíblia usa, né, para os servos de Deus. Para mais ainda deixar claro que nós jamais deixaremos de existir. Nós somos seres eternos. Lembra da aula que nós tivemos sobre eternidade? Deus é um espírito eterno, incriado. Você não acha o princípio de Deus. Os anjos também são eternos, são criados. O homem também é eterno. Só que a maneira como nós e os anjos somos eternos é diferente da maneira como Deus é eterno. Mas somos eternos. Jamais deixaremos de existir. Então, e lá você vai achar depois, tem várias passagens bíblicas, né? Eu gostaria de ver a de Apocalipse 20, verso 11. Apocalipse 20, verso 11 e o 15 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Né? Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Espera aí, eu vi os mortos? Se eu vi os mortos, então eles não deixaram de existir. Eles estão vivos. Então, o conceito de que morte seria algo que deixa de existir é um conceito errado. De repente a gente vai se surpreender até com os animais lá na eternidade, de modo que, os animais existem, mas eu pensava que era só o homem que era eterno. Só uma piada cristã, né, irmão? Porque às vezes nós queremos falar de coisas da eternidade se pouco entendemos as coisas que estão diante dos nossos olhos. Queremos ser mais sábios que a própria sabedoria. Na verdade, que tem algumas pessoas, alguns seres humanos, se pudesse dizer assim, Deus, senta aí que eu vou te dar uma aula, ele diria, né? Tem ser humano que faria até isso. Então, aqui está dizendo, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Mortos foram julgados? Então estão vivos. Se os mortos foram julgados, eles estão vivos, eles não estão mortos. Vai julgar o morto? Só se a verdade é que a palavra morto não significa alguém inerte, inexistente. Então, eis aí o significado da palavra morto, que vai te ajudar a conhecer, entender melhor várias passagens bíblicas e, inclusive, né, quando alguns vêm com alguns argumentos absurdos por aí, dessas doutrinas malucas. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles não se baseiam na Bíblia, eles se baseiam num monte de baboseira de enciclopédias. Uma vez um jovenzinho, eu trabalhava numa oficina de pintura, e um jovenzinho foi lá, entrou na oficina, rodeado daqueles outros senhores, tal, que vêm aos domingos e durante a semana, invadindo os lugares, batendo nas portas, e o jovem dizia assim para mim, ele quis argumentar comigo, nessa época eu já estava na igreja, ele começou a expor os textos, né? Aí eu comecei a combatê-lo, eu falei, não, mas está escrito assim, 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 não lembro agora a questão, isso já tem uns 25 anos, e ele falou, não, mas você está confundindo, dizia o jovem para mim. Eu falei, confundindo o quê? Ele falou assim, não, porque eu vou te mostrar aqui. Abriu a maletinha dele, puxou uma enciclopédia
Ele disse assim, ó, no original hebraico, veja aqui, ó, nós vamos ver aqui. Eu falei, peraí. Qual a sua idade? X. Você nem terminou um segundo grau, você mal sabe o português, você acha que você vai abrir a boca para falar para mim de hebraico? Está encerrado o assunto, garoto. Está encerrado o assunto. Me diz qual é a primeira letra do alfabeto hebraico. Você sabe? Não. A segunda? Não. Como que você quer falar para mim de hebraico? Você é um cachorrinho teleguiado. Não tem mais assunto entre a gente. Você tem que ler Bíblia. Nosso assunto está encerrado. Acabou, virei, fui para o meu trabalho. Como que um moleque de 15 anos pode chegar? Eu não tinha a idade que tenho, obviamente, né, irmão? Estou falando de coisa de 25 anos atrás. Como que um garoto de 15 anos vai chegar para mim e querer falar do que diz o hebraico? Se tem pessoas hoje lutando para conseguir aprender hebraico e não consegue. Um molequinho de 15 anos, que sequer terminou o primeiro grau dele, queria me dar aula de hebraico. Não, aí não dá para suportar, acabou, encerrou o assunto. O assunto está encerrado. Então, os testemunhas de Jeová, o que eles fazem? Eles não acreditam na eternidade daqueles que são, daqueles que partiram, daqueles que não serão salvos. Os não salvos, os testemunhas de Jeová, eles dizem que eles simplesmente cairão no lago de fogo e enxofre, queima, quando acabar de queimar, acabou a vida. Só que lá em Apocalipse, nós estamos vendo que os mortos foram julgados segundo as suas obras. E a palavra morte não significa deixar de existir, significa uma separação. Então, quando a Bíblia fala da segunda morte, está se referindo a uma separação eterna de Deus. Temos a primeira morte, né? Primeira morte é quando saímos desse mundo, quando abandonamos este corpo no qual habitamos. Quem sou eu? Eu sou alguém que moro dentro deste corpo. Eu não sou este corpo que você está vendo. Eu não sou este corpo. Eu sou alguém que moro dentro desse corpo. E nessa casa só cabe 2. Eu e o Espírito Santo. Né? Mas no campo espiritual dessa casa, naquele endemoniado de Gadareno lá, coube uma legião, tinha 2.000 lá com ele. Mas, enfim, detalhes espirituais à parte, o que acontece? Eu sou alguém que moro dentro deste corpo. Então, quem você está vendo aqui não é a realidade do que você vai ver na eternidade. Quando nós, eu e você, sairmos deste corpo, que nos olharmos, não veremos essa fisionomia. Você pode olhar no espelho e dizer assim, caramba, Elvis Presley tem inveja de mim. Você pode se achar o cara mais lindo do mundo. Lá na eternidade, esses belos cabelos não vão existir. Mas, irmão, dá glória a Deus, porque vai ter coisa muito melhor, né? E lá você não vai precisar fazer esteira, caminhada, reduzir a comida, né? Eu não posso comer isso, pô, sou diabético, eu estou engordando. É um mundo diferente. Eu estou falando isso para você entender que realmente é diferente. Não tem nada a ver com esse mundo daqui, né? Lá na eternidade, você não respira oxigênio. Pastor, como é que é? Lá respira? Irmão, eu não sei se respira ou se não respira, mas uma coisa eu te garanto, oxigênio não tem. Não tem gás carbônico, não tem oxigênio, não tem hidrogênio. Não tem, essas coisas que a gente conhece aí, que estuda na escola, não tem, lá na eternidade não tem. Essas coisas trazem seu efeito sobre este corpo. E este corpo, lá na eternidade, não existirá. Bom, voltando então, o que acontece? Os testemunhas de Jeová acreditam que as pessoas vão simplesmente, já que são condenadas, caem no inferno, queima como se fosse um carvãozinho e deixa de existir. Isso é uma piada. Por quê? Porque eu não encontro base bíblica para isso. Ao contrário, na parábola do rico e do Lázaro, né, diz que o rico, estando em tormento no Hades, elevou os seus olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. E ele está ali falando, ele não está consumindo, ele não vai acabar, ele está suplicando. Pai Abraão, pede que Lázaro molhe na ponta do seu dedo e refresque a minha língua, pois estou atormentado nessa chama.
Vai, Abraão, manda que um dos mortos ressuscite e vá lá pregar. Eu tenho 5 irmãos que estão na mesma situação que eu. Eles virão para esse tormento. Ele não está dizendo assim, poxa, ainda bem que esse tormento é passageiro, né? Eu vou queimar, vou acabar de existir e pronto. Não vou nem esquentar a cabeça com a minha família, nem com os meus irmãos. Porque quando eles caírem aqui também, eles vão queimar em meia hora, em um mês, em um ano, eles vão queimar e o sofrimento vai ter fim. Não. Pai, eles vão vir para esse mesmo tormento. É um tormento que dá entendimento claro que é eterno. E na interpretação da palavra morte, principalmente aqui em Apocalipse, nós vamos ver, não só nessa passagem, várias outras, que essa questão realmente trata-se de alguém, quando fala principalmente da segunda morte, alguém que é condenado eternamente. A salvação é eterna e a condenação também é eterna. Por quê? O preço da salvação é um, que é o sangue de Jesus Cristo, e o preço da condenação é um, que é o sangue de Jesus Cristo. É este sangue, tanto que quando você crê, ele te salva, e quando você o nega, ele te condena. Jesus falou, se alguém não crê em mim, eu não julgo. Por quê? Porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Que palavras que julgarão no dia do juízo? As palavras que eu conheço de Jesus são palavras de salvação. Não são palavras de condenação, mas ele está dizendo que se alguém não crê nas palavras de salvação dele, serão condenados por essas mesmas palavras. Então, eis a questão, tá, irmão? Nós vamos seguir então, ainda examinando alguns textos bíblicos que sempre foram muito importantes. E as pessoas acabam pervertendo aquilo que é tão simples para entender, né? Então aqui tem ainda algo que eu intitulei aí no item 12, chamado o enviar de Cristo. O que acontece? Jesus Cristo não veio simplesmente nos chamar à salvação, mas veio nos selecionar, vocacionar, enviar a um serviço. Muita gente morreu dentro da igreja, muita gente acabou se desviando. Por quê? Porque não se envolveu conforme o chamado de Deus. As pessoas, eu vou para a igreja, é tão bom, fala em Deus. Aí chegou, sentou no banco da igreja e aí morreu. A igreja é um lugar para você aprender e servir. Alguém vai no quartel para dizer assim, eu tenho um bom emprego? Tu vai para o quartel para ralar, né? Quem vai para o quartel já sabe que tem que ir para ralar. É cara na lama, é teste de sobrevivência, é uma responsabilidade terrível de ter que carregar uma arma, porque quem carrega uma arma, todo mundo que passa à sua volta é suspeito. Eu tenho uma arma na cintura, vem uma pessoa passando perto de mim e eu vou ficar como se estivesse dentro da minha casa, à vontade. E se o cara dá um bote na minha arma? Quem é aquele cara que está passando perto de mim? Então, quem vai para um quartel sabe, tem que saber, pelo menos quando chega lá é instruído, né? Você já viu como é que se comportam os seguranças de banco? Segurança de banco não dá ali para dar informação, não. A função dele não é essa, não. Quando uma pessoa vai lá, o senhor sabe, ele, pergunta ali. Assim, grosseiramente, pergunta ali. Alguns ainda, raramente, ainda te dão uma dica, porque discerne que você não é um suspeito para ele. Mas eu já vi segurança de banco, as pessoas chegarem, virem na direção dele, ele diz, para aí, meu irmão, o que você quer? Ele tem uma arma na cintura, ele vai deixar um camarada se aproximar dele? Então, num quartel, tem um contexto de coisas que acontecem naquele cenário. Na igreja, existe um contexto de coisas que acontecem nesse cenário de igreja, no reino de Deus, na morte de Cristo, na palavra de Deus. E muita gente morre quando conhece a igreja. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim, ai, que bom, irmão, eu quero agradecer a Deus. Tinha uma reuniãozinha de oração, eu quero agradecer a Deus, porque eu já sou salva, já desci as águas, meu Deus,
meu nome já está no hall de membro da igreja. O teu não está, irmão, cuidado, hein? E aqui não tem hall de membro. Aquelas fichinhas, né? Hall de membro, quer dizer, aquelas fichinhas que escreve nome, endereço, identidade, CPF, blá, blá, blá. As Assembleias de Deus que gostam disso, para controlar quem está votando neles ou não. Inclusive foi apreendida as fichas das Assembleias de Deus de Madureira, foi apreendida todinha. Polícia Federal entrou lá e apreendeu as fichas todinha dos membros das Assembleias de Deus, porque eles estavam controlando quem votava neles ou não. Houve denúncia, federal foi lá, apreendeu as fichas e quem não votava neles, nos candidatos deles, eles botavam em disciplina, discriminava, uma série de horrores, e as pessoas ainda acham que aquilo é igreja. Meu irmão, igreja não faz isso, irmão. Igreja não tem esse comportamento. Igreja é um lugar, como a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Você é livre. Por mais que eu pregue aqui, irmão, você tem que fazer, mas eu sei que você é livre, você faz se você quiser. Eu não vou impor, eu não vou te repreender, na verdade eu não tenho nem autoridade para isso, mas se tivesse, lá eles têm, porque são eles que dão os cargos, são eles que assalariam. A mulher que dirige o coral ganha 4, 5 salários para dirigir o coral uma vez no domingo. A mulher trabalha 4 vezes no mês e ganha 4, 5 salários mínimos. Isso é um roubo dos cofres da igreja, meu irmão. Isso é um assalto ao caixa público da igreja. Enfim, vamos deixar isso para lá, senão acaba que o maçom acaba mandando me matar, eu estou morrendo de medo. A igreja é um lugar para você se envolver. Você chega aqui, você aprende, você é orientado a ler a Bíblia, sabe, o Espírito de Deus começa a trabalhar contigo. Depois que Jesus te chamou, Ele te limpa, né? Ele te limpa, Ele te purifica, você chega todo contaminado, então Ele vai trabalhando na sua mente, em todo o teu ser, e chega uma hora que Ele tem que te enviar. Não foi assim que Ele fez com os seus primeiros discípulos? Quando Jesus ressuscitou, depois de ter estado com aqueles homens cerca de 3 anos, Jesus disse o que para eles? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Antes disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tá, agora vocês já foram revestidos de poder? Então quando vocês forem revestidos de poder, ide por todo mundo. E os discípulos entenderam muito bem isso, porque depois que Jesus foi para o céu, eles não saíram anunciando. Eles ficaram reunidos no cenáculo em Jerusalém. Então eles sabiam que primeiro eles tinham que receber o poder para depois ir por todo mundo. Este é o que eu chamo de o enviar de Cristo. Você vê que ali no Evangelho, em João, no capítulo 20, verso 21, João 20, 21, diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu pergunto o seguinte, irmão, Jesus enviou os seus discípulos com poder na palavra, revelação, curando enfermos, expulsando demônios, abrindo o entendimento das pessoas, desfazendo as obras do diabo. Eu pergunto, esse chamado foi só para aqueles apóstolos ou foi para você também? Se você achar que foi só para eles, o assunto se encerra por aqui. Mas eu acredito que você não vai achar que foi só para eles. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, do cristianismo, nós vemos os sinais que operaram sobre a vida dos apóstolos, nós vimos esses sinais serem operados no mundo inteiro, mesmo depois dos apóstolos terem morrido. Então o chamado não foi só para aqueles, foi para todo aquele que se convertesse ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Em Lucas 10, no verso 1 e 24, Lucas 10, verso 1 diz, depois disso o Senhor designou
outros 70 e os enviou de 2 em 2. Veja bem, aí já não são nem 12, tá? O Senhor enviou 70, enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Aí lá no verso 24, na verdade eu acho que não é o verso 24, é que na época que eu usei essa digitação, tinha algum problema na máquina, e eu acabei colocando aí uma vírgula, mas na verdade é do 1 ao 24. Então você vai ver que esse capítulo 10 fala das cidades impertinentes, se não recebessem o evangelho, fala no verso 17 do regresso dos 70, enfim. Então o que acontece? Quando eles voltam dizendo o quê? Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então veja, há um poder aqui que é dispensado sobre a vida de mais 70 homens. Então não são só os 12 apóstolos privilegiados para uma obra. Depois nós vemos Isaías 61, que é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, então aquilo que foi dito sobre a vida do Senhor Jesus, também é dito sobre a nossa vida. E este, meu irmão, é um detalhe que leva muitas pessoas a sucumbirem, porque as pessoas não aceitam a ideia de se tornarem iguais a Jesus. Mas ele mesmo disse que a um servo tem que ser igual, não é isso que está escrito? Igual? É igual, né? Ao seu Senhor. Quem é o servo? Eu sou o servo. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Então Jesus está dizendo que eu tenho que ser igual a Ele. Está dizendo isso ou não está dizendo isso? O que Jesus fez nessa terra? Desfez as obras do diabo, teve fé, orou pelos enfermos, expulsou demônio, glorificou ao Pai, foi até a morte pelo Evangelho. Ele está dizendo que eu tenho que ser igual a Ele, ser fiel até a morte. É igual ou não é igual? Jesus falou assim, quem dentre vós me convence do pecado? Eu tenho que ser da mesma maneira. Eu vivo nessa Sodoma, chamada Rio de Janeiro, mas não me vendo, não me corrompo. Os meus irmãos, líderes das igrejas aí, mundo afora, venderam a alma para a maçonaria, o rebanho de Jesus Cristo para os políticos, mas eu não vendo. Eu sou igual a Jesus Cristo. Eu não vendo minha alma para a maçonaria e não vendo o rebanho de Jesus Cristo para os políticos. Eu tenho declarado que você não verá um político atrás de um púlpito, atrás de mim. Você não vai ver. Por quê? Porque eu sou igual a Jesus. Sou igual. Sou igual a Jesus. Amém, meu irmão? E assim sendo, esse eu aqui, quero dizer, você, cada um de nós tem o chamado para ser igual a Jesus, incorruptível, invendável. Dizem por aí, todo mundo tem seu preço, eu concordo, eu também tenho o meu. Eu quero ver alguém poder pagar. Não adianta reunir todo o ouro e toda a prata do mundo, porque isso não vai chegar ao preço. Então não tem nada no mundo que me tente, poder, dinheiro, prazeres. Eu já estou cuspindo nisso, irmão. Por quê? Porque eu sou igual a Jesus. Agora as pessoas se colocam lá abaixo. Não, irmão, sabe como é, né? Jesus desfez as obras do diabo. Poxa, mas Jesus era Jesus, né? A pessoa tem um medo do diabo, mas não se preocupa em vencer esse medo. Irmão, todo mundo entra na igreja com medo do diabo. Eu também entrei. Mas eu dizia assim, não, peraí. Deus é maior que o diabo. E Ele é o meu Deus. E Ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele disse, 1000 cairão ao teu lado. Ele é fiel, eu não posso duvidar da palavra dele, que 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Deus me livra do meu medo.
Irmão, hoje é o contrário. Quem tem medo de quem é o diabo que foge de mim. Eu não fujo do diabo. Mas eu não comecei valente, eu comecei covarde. Eu não comecei forte, eu comecei fraco. Mas a palavra foi me transformando. O Espírito foi lutando comigo. E quando eu digo a palavra foi me transformando, eu estou dizendo a palavra foi te transformando. O Espírito lutou comigo, o Espírito lutou contigo. Agora, o que cada um de nós vai se entregar, aí que vem o resultado. Deus, não interessa se eu vou morrer, mas glorificado seja o teu nome. Aí vem o resultado. Eu estou com medo dessa situação, Deus, mas eu vou entrar. Porque o Senhor me deu a direção e eu sei que a tua palavra é esse caminho. Eu vou entrar, mesmo com o meu medo. Deus vai e me honra. Daqui a pouco o que era medo vira valentia. Sadraque, Mesaque e Abednego, beleza, né? Agora nós vamos para a fornalha, né? Aí é nós na finta, né, irmão? Não foi nada disso. Não foi nada disso. Nós vamos morrer, mas não vamos negar nosso Deus. Eles foram honrados. Né? E os que morreram, pastor, lá nas arenas e tal, também foram honrados, ou não foram? E como foram? E como foram? Então, é uma questão de entendimento. Então, aqui diz assim, olha, em Isaías 61, verso 1 ao 4, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quer dizer, você vê que aí tem uma obra que vai desde a evangelização até a restauração, né? Mas muita gente parou só na evangelização. Acabou a era da evangelização, entramos na era da restauração, que coincidentemente, vamos usar essa palavra, está lá no final daquilo que é o ministério de Jesus. Restauração. Resultado, assim Deus enviou quem? Jesus. Jesus vem para os seus discípulos e disse o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então eu leio esse versículo, eu digo o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me enviou, eu evangelizei, eu fiz a obra e tal, e hoje eu restauro. Acabou a história. Que prepotência, rapaz. Não é prepotência, é só uma questão de leitura, está aqui escrito. Você pode ver assim, irmão, que está escrito? Eu vejo que está escrito. Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Beleza. Ele disse isso só para aqueles 12? Não, disse para todo o seu discípulo. Senão a igreja teria sido extinta já, né? Aí como que Jesus foi enviado? Foi enviado assim, como diz aqui Isaías 61. E se assim foi, eu estou incluído nesta palavra, porque o Senhor Jesus inclusive disse uma palavra tão pesada e poderosa, que ele disse assim, naquele dia, vós entendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. E vocês compreenderão também que eu estou em vós e vós estáis em mim. Agora, é uma questão de entendimento. Entendeu? Senhor, eu estou entendendo, mas eu não sinto isso. Eu não estou me sentindo tão espiritualmente envolvido a ponto de que eu me identifique com Jesus Cristo. Que eu seja um espírito com Ele. Isso, irmão, não é argumento da boca para fora. Isso é algo que você sente dentro da tua essência espiritual. Não é alguém chegando para você e dizendo assim, você tem Deus, hein? Você diz assim, novidade. Eu sei que eu tenho Deus. Eu desafio o mundo, o inferno, que saiam todos os demônios do abismo. Eles virão e quando eles me verem, eles vão ter que parar. Por quê? Porque há um entendimento. A fé vem por ouvir. Ouvir pela palavra de Deus.
Se não há palavra de Deus, não há fé. Mas há palavra de Deus, então há fé. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Está escrito. Então, esse enviar de Cristo é uma questão de compreensão. É uma questão de entendimento. E se você entrou na igreja, Jesus me abençoa. Tem uns que vão mais além. Senhor, me enche de poder. Aí o Senhor diz assim, para quê? Porque eu gosto tanto de jogar um futebol, mergulhar na praia, passear na Quinta da Boa Vista, ir para não sei o que. Não é para isso que serve o poder de Deus. Isso você não precisa de poder. Para fazer essas coisas você não precisa de poder. Você só precisa de dinheiro para pegar um ônibus, ou então botar gasolina no carro, vai para onde você quiser, passear. Fazer a obra é que precisa de poder. Mas tem muita gente pedindo poder, mas não tem intenção de fazer a obra. Tá, irmão? Eu não, eu queria. Eu disse, Senhor, eu não vou descansar enquanto não ver a minha vida 24 horas empenhada no teu serviço. E eu dizia para Deus, Deus, me mostra uma estrada na qual eu entre, que eu possa ver a tua glória. Era essa a minha oração. Irmão, eu nunca orei pedindo a Deus uma casa, eu tenho casa. Eu nunca orei pedindo a Deus um carro, eu tenho carro. Eu nunca orei pedindo a Deus ter um recurso sobrando para de repente dar uma saída, passear com os meus filhos. Eu tenho isso. Mas eu nunca pedi isso. Tudo que eu sempre pedi a Deus foi que a minha vida fosse útil ao Evangelho. Eu me obstinei, eu só quis uma coisa na vida: servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu não queria mais nada. Enquanto isso não aconteceu, eu trabalhei no buffet, eu trabalhei num colégio, eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei com automóvel, eu fiz um monte de coisa, mas sempre de olho nisso. Sempre orando e buscando, indo para a palavra, indo para a oração, indo para a igreja, me envolvendo com a obra, pregava nos trens, pregava nas praças, pregava nos ônibus, distribuía folhetos, eu fazia a obra, ia fazendo, e esperando a hora que Deus olhasse para mim e dissesse, vem agora. E quando eu tinha 33 anos de idade, isso eu acho que não é coincidência essa idade não, 33 anos, o Senhor então disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Tá? Então, eis a questão. O enviar de Cristo, né? Tem mais uma passagenzinha lá, que é a de Marcos, né? Que você já conhece, quando o Senhor Jesus diz, ide por todo mundo, curar enfermos, expulsar demônio, uma série de coisas que estão escritas ali. Nós temos ainda outro item, que fala de 3 árvores. Figueira, videira e oliveira. Essas árvores têm algumas particularidades, como a fruta que nasce direto do tronco. Algumas, por exemplo, não dão flores. Uma figueira não dá flor não, né? Aqui tinha um pé de figo, não dá, né? Aqui tinha um pé de figo, eu nunca vi flor nele. Quando olhava já estavam os figos lá. Todas essas coisas são simbologias interessantes. E o que nós vamos ver? Figueira, videira, oliveira, nós não vamos nem nos deter aos textos. Vou colocar aqui direto, que a figueira, a videira e a oliveira são 3 árvores proféticas. Jesus passou por uma figueira e a amaldiçoou. Se Jesus amaldiçoou essa figueira, pode ter certeza que ela tem um significado. Pois seria uma loucura, né? Sim. Tem uns malucos dos muçulmanos que pensam que fazem alguns estudos sobre a Escritura, sobre a Bíblia, e eles inclusive usam essa passagem para dizer que Jesus era um louco. O cara passou perto de uma figueira e amaldiçoou a figueira. Eles só não colocam o poder de Jesus, né? Que a figueira secou. Então era um louco cheio do poder, né, irmão? Mas enfim, deixa os satanistas para lá. Nós temos a videira. Videira é de onde nascem as uvas, né? Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira. Tá? E nós temos a oliveira.
de onde tem a azeitona que se extrai o azeite. Nós vemos que essa figueira pode ser considerado um símbolo de Deus, mas também de Israel. Se fosse só um símbolo de Deus, Jesus não teria amaldiçoado. É porque ela também é um símbolo de Israel, porque Deus se identificou com a nação de Israel, a ponto de chamar-lhes sua esposa. Então Israel recebeu, devido Deus ser o Deus de Israel, Israel como representante de Deus, recebeu a identificação do próprio Deus. Nós hoje não recebemos a mesma identificação de Jesus Cristo? Não somos chamados de cristãos? Quando pisamos na bola, o diabo não nos aplaude, porque envergonhamos o nome de Jesus? Nós não somos assim com Jesus, coladinho? Assim era Israel, coladinho. Então a simbologia de Deus ser representado por uma figueira é também algo que recai sobre Israel. Então quando Jesus amaldiçoa, é no cenário do contexto de Israel, obviamente, não de Deus. Jesus disse, sou a videira verdadeira, então Jesus é uma videira. E a oliveira, símbolo do azeite, símbolo do Espírito Santo. A oliveira que dá azeite, símbolo do Espírito Santo. Então nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, representados em 3 árvores. Lá em Juízes capítulo 9, tem uma parábola chamada a parábola de Jotão, que diz, as árvores convidaram uma árvore para reinar sobre si. Eles vão falando de várias árvores, convidaram a figueira e não sei o que, uma série de coisas. Então ali temos a primeira parábola que já joga uma simbologia sobre o significado da divindade nas árvores, e depois o que vai reinar sobre Israel é um espinheiro, porque as outras árvores boas se negam a reinar sobre Israel, porque Israel está num caos como sempre esteve, né? Israel teve raros momentos de espiritualidade. Então nós vamos ver, por exemplo, Abacuque. Quero que você abra no profeta Abacuque 3:17. Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 3:17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, o Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Enfim, aqui você vê que ainda que a figueira não floresça, mais uma vez a figueira aqui se encaixa na simbologia de Israel, porque o profeta que é judeu, o profeta que é chamado como alguém para estar numa torre de vigia e anunciar e anotar coisas, ele diz que diante do caos, Israel até no limiar do cativeiro, na situação do cativeiro, porque aqui Babilônia já está levando, Babilônia já levou Israel cativo aqui nessa situação. Então ele está vendo um caos espiritual em Israel, mas ele ainda diz assim, ainda que a figueira não floresça. Ele poderia dizer, ainda que Israel não floresça, mas ele diz, ainda que a figueira não floresça. Por quê? Porque a Bíblia é falada por parábolas, porque Deus não quer que qualquer um pegue na sua palavra e entenda. A palavra, há uma expressão do profeta, parece Isaías também, que diz assim, eu derramarei água sobre o sedento. Deus não sai derramando água sobre qualquer um. Ele falou assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, ou seja, o coração é maligno. Se o coração está longe dele, ele não ia revelar as suas pérolas preciosas, porque ele falou, não lançai pérolas aos porcos. Se você tivesse algo precioso para doar, para dar, você daria a qualquer um?
Ou você procuraria uma pessoa merecedora disto? Se você tem uma casa para dar a alguém, você não procuraria uma pessoa tanto necessitada quanto merecedora? Eu tenho uma casa sobrando, eu quero dar essa casa para alguém. Você ia procurar alguém que não tem casa e que fosse merecedor dessa casa. Você ia pegar, aquele camarada ali não tem casa, mas ele é um arrogante, ele é um prepotente, ele é um vaidoso. Não, eu quero alguém que não tenha casa e que seja humilde para mim dar essa casa. Se nós somos assim, e a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus também é assim. Então a sua palavra não é dada a qualquer um, não. Tem gente que entra na igreja e fica meses dentro da igreja e depois sai dizendo assim, não, passei meses naquela igreja e não entendi nada. Não entendeu nada porque é Deus quem abre e fecha as portas, e quando ele vê um coração altivo e arrogante, ele lacra tudo, ele não revela. Senhor, por que tu fala a eles por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas eles não, para que eles não ouçam, não entendam, não se convertam e eu não os cure. Mas por que, Senhor? Porque eles ouvem de mau grado. É um povo soberbo, arrogante, obstinado de coração, estão querendo me matar, estão me chamando de endemoniado, eu vou revelar a glória para eles, como? Então existem esses conceitos no reino de Deus, e cá entre nós conceitos maravilhosos, né? Conceitos maravilhosos. Então a figueira aqui, você vê só para confirmar aí, que ela entra como símbolo aí de Israel. Depois você vai ver várias passagens bíblicas que está falando sobre várias situações em que você vai entender a simbologia dessas árvores, né? E ainda existe uma outra árvore, a amendoeira. Jeremias, que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Tá, o que tinha a ver a vara de amendoeira? Aí se você for estudar as propriedades dessas árvores, figueira, videira, oliveira e amendoeira, você vai entender o que Deus estava falando com Jeremias. Quando as coisas são faladas por parábolas, elas são muito particulares. Tem coisas que Deus fala tão abertamente que até os pássaros entendem. E tem coisas que Deus fala de uma maneira tão singular que só vai entender aquele que Ele quer que entenda. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e Deus é capaz de te falar de uma maneira que no meio desses 7 bilhões só você entenda. Isso é tremendo demais da parte de Deus. Bom, então não vamos nos deter nessas passagens, tá? Em princípio a gente vai parar por aqui. Só essa observação que diz aí, Israel seria nação sacerdotal. Oséias 4:6, vamos ver o que diz lá? Depois de Daniel vem Oséias. Aqui diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal. Ora, se eles são chamados como uma nação sacerdotal, eu diria que eles são iguais a Deus. Assim como Jesus disse que os seus discípulos deveriam ser iguais a Ele. Israel também tinha que ser igual a Deus. Por isso, a simbologia de Israel, de Deus como figueira, também é simbologia da própria nação de Israel. Por quê? Por causa de uma identificação profunda. Jesus se identifica conosco profundamente. O que diz o Salmo 23? Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Como assim por amor do teu nome? Tu guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ou seja, se eu estou andando em justiça, ou seja lá como quer que eu esteja andando, o que está em jogo é o nome do Senhor. Deus já sustentou muitas pessoas para evitar vergonha ao nome dele, mas tudo tem limite.
Quando Davi pecou com Betseba, um profeta não chegou para ele e disse assim: porquanto tu fizeste com que os adversários do Senhor zombassem do nome do Senhor, tu vai pagar. Ora, como assim? O que tem a ver Davi pecar com o nome do Senhor ser zombado? Ora, porque o nome do Senhor está sobre ele. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem? Para quem é mais horrendo cair nas mãos do Deus vivo? O Pai Santo ou o crente que se desvia da verdade? Quem você puniria com mais açoite? Alguém que nunca viu a glória de Jesus Cristo? Ou um crente que já sabe bem o que é poder de Deus? Então, Davi, tu fizeste os inimigos de Deus zombar do nome do Senhor. Mas por quê? Simplesmente porque Deus chama Davi como rei, dá a ele. Davi era rei, profeta, sacerdote. Para ser profeta tem que ter o Espírito de Deus. Para ser sacerdote, caramba, o cabra não é visto como, de uma maneira simples. Ele tem condição de apresentar sacrifícios diante de Deus, coisa que Deus só aceitava do sacerdote. A nação inteira, milhares de pessoas não podiam oferecer sacrifício. Davi podia. Se pessoas ousassem oferecer sacrifício, caía fogo do céu e fulminava essas pessoas. Deus está identificado com Davi, está entrelaçado com ele. Quando Davi pisa na bola, foi vergonha para quem? Para o nome de Deus. Então, essas identificações, irmãos, são preciosas e aí vai te dando entendimento das coisas, da Escritura, enfim, tá? Então, Israel era a nação sacerdotal. Hoje, quem é o sacerdote? A Bíblia diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. Cada um a seu nível, a seu chamado ministerial, mas todos nós ministramos as coisas de Deus, e para ministrar as coisas de Deus, somos sacerdotes. Você tem condição de levar uma pessoa à salvação? Você tem condição de levar uma pessoa a ser salva? Tem. Não tem? Você não conhece a palavra da salvação? Então você tem condição de levar essa palavra a alguém para que esse alguém seja salvo. Não foi assim que fizeram conosco? Não é assim que a gente faz com todo mundo? Eu tenho condição. Se uma pessoa diz assim, eu quero ser salvo em Jesus Cristo, eu digo assim, senta aí. Eu vou ensinar para essa pessoa e eu levo ela à salvação. Eu vou mostrar para ela uma estrada que se ela entrar, ela vai ser salva. Se ela entrar, ela vai subjugar todos os reinos das trevas. Se ela entrar, ela não vai conhecer o mal sobre a vida dela, ela só vai conhecer a vontade de Deus. Eu tenho condição para isso. Você tem condição para isso. Por quê? Porque Deus está identificado conosco. Nós estamos identificados com Jesus. Assim como Ele é o caminho da salvação, Ele nos chamou para também sermos caminho de salvação. As pessoas não eram salvas quando ouviam Pedro? Não eram salvas quando ouviam Paulo? Quando ouviam Tiago? Esses homens não pregavam o que Cristo lhes ensinou a pregar? E a salvação se consumou na vida de tantas pessoas, de modo que foi chegando até nós? Então, é importante você atentar para isso, que você foi comprado com o sangue de Cristo e foi transformado em, algumas versões dizem, reino sacerdotal, outras dizem, reis e sacerdotes. Amém?